Bem, agora é o horário do simpósio satélite da empresa AstraZeneca e foi idealizado um tema que nos pareceu super apropriado para essa nossa discussão. Então, eu, juntamente com a professora Lídia Zitinski de Moura, professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, vamos falar, então, sobre os mecanismos cardiovasculares, né, relacionados a essa classe de medicação, né? Então, a gente conversou e detalhou como a gente poderia trazer essas informações para vocês e a gente decidiu fazer uma discussão um pouco mais informal, baseadas em uma base de caso clínico. Então, gostaria que a professora Lídia iniciasse essa apresentação, essa discussão, e eu vou colaborar com essa discussão. Bom dia, Dasma, bom dia a todos, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui no terceiro simpósio já de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e hoje, na verdade, a gente vê que é muito mais do que isso, e a ideia desse simpósio satélite realmente foi uma conversa entre Dansman e eu e todo o grupo da Astra, foi tentar materializar de alguma maneira todo o processo fisiopatológico dessas drogas, todo o conhecimento que nós gostaríamos de ter mecanístico até delas, mas olhando para um paciente, para um caso clínico. Então, como o Dansman está no estúdio, eu compartilho aqui de caso o caso clínico. Eu espero que vocês estejam vendo. Dansman? Sim. Tudo certo? Saiu agora só um pouquinho, tem que reiniciar o caso. Estou aqui. Então, nós já nos apresentamos, acho que todos já te conhecem aí como apresentadora há algum tempo, mas eu vou te apresentar informalmente, Dansman. Dansman talvez seja uma das pessoas que mais estuda diástole nesse país e sempre estudou, então é realmente um prazer estar com você nesse momento, nesse simpósio satélite. Esse é o nosso conflito de interesses. Eu sou participante dos estudos clínicos da Novartis e da Astra, e sou conferencista da Novartis, Astra, Vifor e Boehringer. Eu vou passar os teus também, Dansman. Você também participa de estudos do Novartis, Astra e Vifor e é conferencista Novartis, Astra e Boehringer. Eu vou iniciar pelo caso clínico e vou passando basicamente essa discussão para o Dansman em momentos mais específicos, mas Dansman, por favor, fique à vontade para me interromper a qualquer momento. Então, a ideia era trazer realmente um paciente da nossa clínica diária. Esse é um paciente que foi atendido aqui em Curitiba. O nome dele é Genésio, 74 anos, masculino, branco, casado, proveniente aqui de Apucarana, no Paraná, e que vem se apresentando com um quadro de dispneia aos esforços. Há 8 meses ele começou a apresentar dispneia a moderados esforços, que progrediu agora para esforços habituais. Ele praticamente é um quase funcional 3 no último mês, ele é extremamente limitado. E nas últimas semanas ele refere também um chiado no peito, uma sibilância, ele escuta a própria sibilância e um edema de membros inferiores ao final do dia, piorando inclusive a dispneia, com falta de ar para se deitar, tendo que dormir inclusive com 3 travesseiros. Ganho de peso associado, ou seja, ele percebe-se ganhando peso apesar de comer muito pouco, uma dificuldade um pouco de dispepsia, ele não desce bem a alimentação, e ontem ele procurou a UPA, justamente por conta desse quadro exacerbado de edema, esse quadro exacerbado de dispneia. A UPA acabou optando por fazer duas ampolas de furosemida, mas liberou após 6 horas e ele comparece hoje para uma consulta ambulatorial que já estava marcada. Na verdade, ele vem para a consulta ambulatorial que já estava marcada, mas quando ele chega, ele já chega sob efeito de 2 ampolas de furosemida no dia anterior, que basicamente tiveram uma melhora parcial da sintomatologia dele. O que ele tem de antecedentes pregressos? Ele é hipertenso e é diabético há 10 anos, sendo também um ex-tabagista de 10 maços ano, mas isso ele já basicamente interrompeu o estabagismo há praticamente também 10 anos.
De medicações de uso contínuo quando ele chega para nós. Ele vem em uso de enalapril 10 mg a cada 12 horas, hidroclorotiazida 12,5 uma vez ao dia e metformina 850 2 vezes ao dia. No exame físico de avaliação, esse paciente chega com bom estado geral, corado, eupneico, uma pressão de 169, de 170 por 90 e uma frequência cardíaca de 109, bastante taquicárdico, com IMC de chegada de 34. Tem presença de refluxo jugular e você visualiza claramente a jugular dele, estimando em torno de 16 centímetros de água de pressão jugular. Então, ou seja, ele é um paciente que tem jugulares engurgitados. Um ictus de 2 polpas digitais, levemente desviado para a esquerda, um ritmo cardíaco regular, ele não apresenta arritmia, ele tem um ritmo regular em 2 tempos, com bulhas normofonéticas, e um murmúrio vesicular, ou seja, um murmúrio pulmonar, com estetores criptantes em bases, mas terço médio bilateralmente raro. A descrição da UPA é que ele tinha um pouco mais de crepitantes em terço médio, quando a gente revisa o que veio da UPA, mas basicamente na apresentação da consulta ambulatorial ele já se apresenta só com crepitantes em bases, mas ainda muito sintomático. Um fígado a 3 centímetros do rebordo costal e um edema de membros inferiores de 2 cruzes em 4. O que eu tenho de laboratório do que nos foi trazido até nessa consulta, até por conta dessa interface entre a emergência e esse ambulatório, ele nos traz exames bastante recentes, e ele tem uma hemoglobina de 13,1, ou seja, um paciente que não apresenta anemia, do ponto de vista de hemograma, nada digno de nota. Ele tem uma creatinina de 1,4 com uma ureia de 64, mas calculando a taxa de filtração glomerular, ele tem uma taxa de filtração glomerular de 49. Só que quando você associa a informação da taxa de filtração glomerular mais a microalbuminúria, o que se percebe é uma lesão já moderada pelo cadigo. Um sódio de 136, um potássio de 4,8, transaminases dentro da curva de normalidade, um pouco mais próxima tocada da TGP, mas ainda dentro da normalidade, uma glicemia de jejum de 123, mas uma hemoglobina glicada de 7,4. Lembrando que é um diabético há 10 anos. Quem não nunca, né? E o triglicerídeos aumentados, 320, um LDL de 120, um TSH de 2,4 e uma urina 1 sem particularidades. Então, acho que o que chama atenção aqui é principalmente essa disfunção renal, que facilmente pela cardio seria subestimada, com aquela coisa nossa de olhar só a creatinina, mas quando você associa taxa com microalbuminúria, você vislumbra claramente a performance renal desse paciente. Um eletrocardiograma, francamente, com sobrecarga de câmaras esquerdas, tanto o átrio esquerdo quanto o ventrículo esquerdo, isso é de forma importante. Nada exatamente que chame atenção para um quadro isquêmico, apesar desse paciente ser diabético. Nesse dia do ambulatório, nós acabamos por solicitar a investigação até não invasiva para alguma coisa isquêmica, ainda que não tivesse muita evidência, mas ele é um paciente de alto risco, tinha uma queixa de dispneia, poderia ser um equivalente anginoso. Mas o eletrocardiograma sem nada de peculiaridade. E aqui, Dansman, eu vou pedir a tua opinião aqui, até porque, do ponto de vista ecocardiográfico, acho que você trabalha muito com ecocardiograma e eu queria ver a tua opinião sobre esse ecocardiograma para esse paciente, ou seja, esse paciente clinicamente se apresentando com esse ecocardiograma que foi solicitado ali na primeira semana após atendimento. O que você acha disso, desse eco? Eu acho, Lídia, que esse é um ecocardiograma clássico que facilita muito o diagnóstico, né? Então, muitas vezes me pergunto o que deveria ser realmente valorizado num exame ultrassonográfico como esse. Então, eu chamo a atenção o aumento do volume atrial esquerdo, que é melhor indicador de remodelamento atrial do que o diâmetro anteroposterior do átrio esquerdo. Também eu chamo a atenção, obviamente, que a fração de ejeção ela é acima de 50%, e mais 2 índices que são mais hemodinâmicos, né, que é o E/E', que está nitidamente aumentado, acima de 15, está em 20, que é uma alteração que não é tão comum ver em pacientes com ICFEP, muito acima de 15. Mas 14, 15, 16, né, isso é mais comum ver em ICFER. Mas ok, nesse paciente está bem nítido. E também a pressão arterial pulmonar estimada, né, pela técnica de Doppler espectral. Então, esse paciente ele tem dados hemodinâmicos e dados de remodelamento. Então, dados que se associam à agressão crônica de morbidades e também
se associam à formação de dificuldade diastólica, um problema hemodinâmico. Você acha que a gente precisa de muito mais para fazer o diagnóstico? Enfim, quem idealizou muito desse fluxograma foi você, Desmond. O que você acha? Você acha que a gente precisaria de muito mais para esse diagnóstico? Eu preciso de score? Eu acho que a virtude desse fluxograma, Lídia, é o seguinte: nós temos a possibilidade, tá, de simplificar as coisas. Tá? Então, quando vocês observam ali, dados clínicos, dados eletrocardiograma, o eletrocardiograma é muito importante no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Né? O eletrocardiograma normal, ele diminui bastante a possibilidade do diagnóstico de insuficiência cardíaca. Obviamente, o ecocardiograma e, se possível, um peptídeo natriurético nos dá, eventualmente com raio-x, mas nos dá, nesse caso, nitidamente, o conceito de insuficiência cardíaca. Esse paciente tem insuficiência cardíaca, nós podemos até seguir, então, aquela resposta sim e vai ao diagnóstico confirmado. Não, perfeito. É importante dizer, a grande maioria dos centros nossos não possui ainda o BNP de rotina, então esse paciente acabou tendo solicitado o BNP na sequência, mas efetivamente nós concordamos com você, Dansma. O que nós fizemos foi basicamente, utilizando os dados que nós já tínhamos, iniciar a abordagem desse paciente. E do ponto de vista prático, nessa consulta de chegada, o que acabou sendo feito foi a otimização da dose do Omlapril. Esse é um paciente que chegou francamente hipertenso no ambulatório. Acabamos colocando no de 10 para 20 miligramas a cada 12 horas, e acrescentamos a furosemida, que ele já havia feito no dia anterior, de forma endovenosa, para um tratamento crônico via oral, para que ele continuasse se utilizando. No retorno, com 7 dias, pedimos um retorno precoce justamente por conta desse processo ambulatorial. Isso gerou uma grande dúvida até se ele deveria ser internado ou não, mas ele já havia feito da droga endovenosa. Enfim, é um contexto de sistema público de saúde, isso é um paciente mais difícil de você conseguir caracterizar uma internação com isso, e ele acaba retornando em 7 dias com uma melhora dos sintomas. Ele sai de classe funcional 3 e vai para uma classe funcional 2, mas a gente brinca que é uma classe funcional 2+. Ele ainda não chega exatamente equilibrado, ele chega ainda nesse limite entre as duas classes funcionais, o MV bilateralmente ainda com crepitantes, desculpe, bilateralmente não, com crepitantes só em base direita, perdão, isso foi um erro de digitação, e uma melhora do edema de 2 cruzes para 1 cruz, mas ainda com o edema de membros inferiores, é uma semana só, um controle pressórico muito melhor, uma pressão de 130 por 75, uma frequência de 76, saturando 95 em ar ambiente, IMC 33, ou seja, ele perde peso, perde água, né, nesse perfil. Ele saiu de um peso de um IMC de 35, ele não emagreceu com certeza, ele acabou perdendo água. A creatina, que era 1.3, vai para 1,65, 1,69, uma ureia, desculpe, 1.4, né, creatina, ela vai para 1,69, uma ureia de 76 e um potássio de 4.3. Qual foi a nossa interpretação? Início do diurético, início de uma droga de sistema renina-angiotensina. Aqui vai IECA, BRA, sacubitril, valsartan, todas essas drogas a gente sabe que elas criam, independente do quanto prospectivamente elas serão benéficas para esse paciente, mas a gente sabe que a creatinina pode de alguma maneira oscilar. Nós acabamos pedindo para que ele retornasse, e nessa consulta de retorno nós já iniciamos a dapaglifosina, 10 miligramas uma vez ao dia, para um controle melhor do diabetes. Lembre-se que ele vem com uma hemoglobina glicada muito alta. Eu tenho ainda uma permanência dessa hipervolemia, e é isso que na verdade nós vamos discorrer aí durante toda essa apresentação. Então, assim, eu ainda tenho um padrão hipervolêmico, então já para dar o gancho de tudo que nós vamos falar na sequência, ele se mantém com padrão hipervolêmico, então eu poderia aumentar a dose do diurético, mas será que eu vou ter algum benefício com isso? Será que eu tenho impacto em alguma coisa simplesmente aumentando o diurético, ou eu vou, digamos assim, reduzir um pouco dos sintomas, mas não mudar clinicamente qual é o prognóstico desse paciente? E aí a gente inicia a dapaglifosina justamente por ser um paciente diabético, de forma totalmente fora do perfil de controle, mas também por conta da apresentação clínica desse paciente, entendendo que ele é um paciente com IC de fração de ejeção preservada e que se beneficiaria muito, talvez, de alguns efeitos que a DAPA tem também por si, que é isso que a gente vai conversar daqui para frente. Adequamos um pouco a dose da metformina, ele vinha com piora da função renal e pedimos para que ele voltasse em 15 dias, desta vez com novos exames laboratoriais. Ele retorna em 15 dias,
Ainda em classe funcional 2, mas muito melhor. Então, é uma classe funcional 2 específica, ele não deixa de ser oligossintomático, mas ele ainda é em classe funcional 2. Esse é um paciente já que tem um pouco desse processo de sedentarismo, é um paciente diabético, hipertenso, que tem um nível de autocuidado ruim. Nós ficamos em dúvida até que ponto um pouco dessa classe funcional ainda era por conta dos sintomas dele, até que ponto isso era realmente por conta do sedentarismo, e acabamos até encaminhando ele para reabilitação. Mas assim, iniciando esse processo ao mesmo tempo de otimização clínica e de uso do recurso de reabilitação, e ele vem com uma PA no exame de 120/70, uma frequência de 70, saturando 95 em ar ambiente, e um MC de 32,2. Ele continua perdendo peso, sem edema e sem creptantes na ausculta pulmonar. Definitivamente agora ele vem sem um padrão muito, muito claro. Lógico que a gente pode até encontrar mais líquido, até usando um ultrassom pulmonar, mas assim, no macroexame tudo ok. E a função renal, surpreendentemente, já em 1,48, volta basicamente para o nível anterior de introdução de todas essas drogas, e um potássio de 4,4. Então, acho que assim, é um caso muito do dia a dia, com os recursos do dia a dia. E o que eu ia, na verdade, te questionar, te desafiar um pouco, Dansman, porque aí agora é a hora do desafio, que é transcrever o que nós vimos nesse paciente para o que a gente imagina que é a fisiopatologia desses pacientes de CFEP. Eu estou com o controle dos slides, então quando você quiser que eu progrida de um slide a outro, por favor, me solicite, tá? Perfeito. Mas qual você acha que é a fisiopatologia desse paciente? Vamos trazer esse caso, então, à luz dos fatores de risco, das morbidades, né, Lídia? Quando a gente olha esse diapositivo, a gente tem as principais morbidades, existem outras morbidades também que podem detonar esse processo, e o que ocorre o contexto metabólico se associar ao contexto inflamatório. Esse contexto inflamatório, diferentemente da ICFR, que atua, que ocorre a partir de lesão direta ao miócito cardíaco, ele começa nos vasos. Então, tem um contexto, um milieu inflamatório do vaso que vai agir de alguma forma gerando doença no pulmão, através da hipertensão pulmonar, até mesmo nos músculos esqueléticos, alterando a possibilidade de eficiência contrátil e utilização do oxigênio. Também atua no rim, e o rim também sofre, ele estimula renina, angiotensina, aldosterona, mas no que nos interessa um pouquinho mais aqui, que é no coração, basicamente o que acontece nesse vaso, e ali na primeira camada é a representação do vaso coronariano, basicamente a inflamação se associa com alteração da produção e aumento da metabolização do óxido nítrico, com isso se perde a função vascular normal, existe uma sinalização inflamatória que faz quimiotaxia e traz leucócitos, esses leucócitos se transformam em miofibroblastos e, de alguma forma, depositam colágeno, e isso deve estar acontecendo nesse paciente com toda aquela hipertrofia, alguma coisa disso é colágeno, né, no seu genésio, né? E também sinalizam para o miócito cardíaco, mas não num contexto de promover morte do miócito, mas assim, alterando mecanismo energético, diminuindo GMP cíclico, alterando a proteína G quinase, que se associa a produzir um miócito um pouco mais rígido. Então, além de ter mais colágeno no interstício, o próprio miócito se relaxa pior e a complacência do miócito é menor. E também um estímulo à hipertrofia. Então, esse contexto basicamente das morbidades transformou na inflamação sistêmica e também no remodelamento cardiovascular, não é só do coração. E aí, Dansman, qual é o mecanismo dos inibidores de SGLT2 num paciente como esse, né? Ele tem múltiplos mecanismos, como você mesmo colocou, e qual seria, do ponto de vista mecanístico também, para ser redundante, mas a ideia é essa, que uma droga como inibidor de SGLT2
atuaria nesse paciente? Bom, só para ilustrar, esse paciente, no teu caso, ele recebeu o tratamento padrão com SGLT2 por conta da diabetes associada a um contexto cardiovascular de alto risco. Então, isso aí já é indicação das sociedades, das diretrizes todas. E por que o fármaco se chama assim? Então, ele inibe a sódio-glicose transportador, né? Pelo menos em português daria para se trazer essa tradução, e promovendo basicamente glicosúria e natriurese, né? Porque ele bloqueia essa substância, essa molécula, né? Próximo ao túbulo contornado proximal, e aí ele bloqueia a reabsorção dessas duas moléculas de sódio e de glicose e produz natriurese e glicosúria, né? Então, esse é o mecanismo que inicialmente se utilizou como um hipoglicemiante ou um fármaco que seria para tratamento de diabetes. Paralelamente a isso, né, Lídia, existe perda de volume. E essa perda de volume foi a principal explicação de que os autores dos primeiros estudos, não necessariamente em pacientes com insuficiência cardíaca, mas sim com diabetes, colocaram para essa melhora. Mas assim, quando se observa estudos subsequentes mostrando, como por exemplo o DAPA Heart Failure, aí num outro modelo, pacientes com e sem diabetes e com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o que se observou? Tanto os pacientes com diabetes tinham benefício em desfechos robustos de morte ou internação hospitalar, quanto os sem diabetes. Então, quais são os mecanismos que estão além do controle da glicose? Somente aquela natriurese, somente aquela diminuição de volume hemodinâmico, de volume sistêmico, o que estaria mais? Contextualizando isso, né, Lídia, nós temos basicamente dois modelos, né? O modelo de diminuição da hemodinâmica e o modelo de alteração, talvez três, né? A alteração do remodelamento e também de melhora energética do miócito. Então, com aquilo que a gente já viu do efeito inicial, o efeito estándar da medicação, o primeiro foi identificado, então a gente tem diminuição da carga hemodinâmica basicamente por natriurese e glicosúria, e isso nos primeiros estudos, desde o DECLARE, o EMPA-REG e outros estudos até do Canvas, nos mostrou redução de peso, que não era uma redução expressiva e às vezes se recupera um pouco esse peso no decorrer do estudo, e redução da pressão arterial, que vai de 3 a 7 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e em torno de 3 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, que é pouco ok. Isso em alguns estudos de hipertensão, trials de hipertensão, diminui eventos, associação com eventos. Então, do ponto de vista hemodinâmico, nós temos esse contexto, né? Mas tem mais coisa, né, Lídia? O que a gente pode comentar sobre o edema intersticial na questão hemodinâmica? Então, na verdade, esse é um dos materiais que eu acho mais curiosos até. Esse é um material que até você trouxe, que é a ideia de como é que eu trabalho. Essa, na verdade, é uma pergunta que eu até ia te fazer quando eu vi esse material. Porque, assim, a gente fala muito em carga hemodinâmica, a gente olha muito para intravascular. E aí você tem realmente nosso uso costumeiro de diuréticos, e talvez a gente esperasse dos inibidores de SGLT2 no primeiro momento exatamente esse modelo do que eu conheço de diurético, que é esse modelo em que eu tenho basicamente uma redução do meu volume intravascular. Mas é justamente acho que essa percepção que a gente tem nesses doentes, e acho que a ICFEP é um grande exemplo disso, de que você tem um volume intravascular, mas você tem muito de aumento de volume intersticial em alguns pacientes, e a ICFEP eu acho que tem uma grande característica de ter esse volume intersticial. É muito comum que você use o diurético e esse paciente você percebe a redução dessa volumetria
digamos assim, intravascular mesmo, dentro do sistema de vasos comunicantes, mas o paciente permanece de alguma maneira edemaciado. E aí esse estudo que você trouxe, eu acho fantástico, eu até te pedi para você conversar um pouco mais sobre ele, em que você mostra o efeito. A gente sabe que é um estudo pequeno, é um estudo mecanístico, mas a ideia de que você tivesse esse efeito da dapaglifosina na redução do volume do edema intersticial, e como é que você transcreve isso para outros estudos clínicos? Pois é, olha só, no caso do nosso paciente, Lídia, esse é um estudo que foi feito com poucos pacientes, é um estudo que foi randomizado, mas aberto, ele não foi cego, e se randomizou para dapagliflozina e um diurético, né, que é a bumetanida, que infelizmente a gente não tem usado aqui, para um diurético interessante. Uma pena. Pois é. E aí se observou o mecanismo, com o que ia acontecer na descongestão desses pacientes, um versus o outro. Então, se mostrou diminuição de sódio, diminuição de volume intersticial, mas a diferença é que o volume intravascular, que é aquilo que nos causa dano, muitas vezes até de problema da função renal numa descongestão mais rápida, com diurético IV de alça, não ocorreu no grupo da dapagliflozina. Então, ele abriu uma informação nova e que talvez tenha acontecido com o teu paciente no momento que ele começou a tomar a medicação, e talvez seja um dos mecanismos que talvez ajude ele subsequentemente, né, Lídia? Perfeito, não, porque na verdade eu puxei o gancho porque foi uma coisa que nós observamos nesse paciente das massivas. A gente olha, o índice de massa dele vai diminuindo, mas na verdade ele vai reduzindo o peso e ele vai reduzindo o edema, mas às vezes a proporção de edema que nós vislumbramos, né, na clínica nesse paciente era muito menor do que o que ele apresentou até de índice de massa. Então realmente você tem uma ideia de que ele perde muito mais do que só aquela água visível. Eu acho que o edema intersticial talvez seja um grande responsável, inclusive pela percepção clínica de melhora desses pacientes. A outra coisa que eu acho muito interessante é que, assim, quando a gente fala em mecanismo, existem muitos estudos pequenos, como você citou existem muitos estudos pequenos que é difícil você até conseguir fazer uma leitura de todos eles, mas não chega a ser uma revisão sistemática. Essa basicamente um texto fantástico, né, de revisão de diversos estudos, grande maioria deles de bancada, pouquíssimos estudos até clínicos, mas assim, é muito interessante a ideia de que essa carga hemodinâmica, esse volume, só para fechar já com o que a gente estava conversando até aqui nesse momento, né, com esse bloco, né, que é muito mais vascular, hemodinâmico, antes de entrar em outros mecanismos, e que deu para ver bem nesse paciente. Ok, eu tenho uma redução do volume circulante, eu tenho a redução da glicose. Então esse paciente, queira ou não, ele era diabético, ele acabou reduzindo a glicemia dele, ele melhorou o controle de diabetes, ele controla muito melhor a insulina, mecanismos como insulina e leptina, ele muda o processo por conta do nível de SGLT2 de resistência insulínica, isso acaba trazendo uma redução da insulinemia nesse paciente. Esse processo de hemoconcentração, queira ou não, acaba mudando muito mais o processo de percepção anêmica, né, sistêmica desse paciente. A gente vai falar um pouco mais sobre rim, mas eu tenho um efeito renal importante, que eu vou falar daqui a pouco de novo, mas o fato todo esse impacto de carga hemodinâmica, ele vai acabar indiretamente mudando percepções sistêmicas de sistema nervoso central. Então eu tenho também uma modulação simpática diferente nesses pacientes. E essa é a proposta de todas essas revisões. É lógico, a gente sabe que são estudos pequenos, digamos assim, é uma percepção de todo esse processo de mecanismo dos níveis de SGLT2, mas de fato ele sugere sim que você tenha, por conta dessa atuação sistêmica nesse bloco hemodinâmico, uma modificação de sistema, uma modulação para menos do sistema nervoso autônomo, e além do próprio processo de, digamos assim, de atuação na pressão glomerular. A gente sabe, paciente diabético, esse paciente nosso do caso clínico, ele já tinha uma lesão pelo cardíaco moderada. Nós da cardio temos uma percepção muito ruim, às vezes, da lesão em andamento. A gente acaba olhando muito para a taxa de filtração, acaba olhando muito isoladamente
para ela, e quando você coloca a microalbuminúria nesse contexto, você percebe que esses pacientes às vezes estão pelo menos 2 a 3 degraus à frente do que você imagina de evolução de doença renal, mas a grande questão nos pacientes da IC e no próprio paciente com diabetes é que de fato ele tem uma dilatação da arteríola aferente por conta do próprio processo, e aí você tem realmente um aumento, uma dilatação e o processo fibrótico cicatricial, você tem lesão de endotélio, você tem uma agressão glomerular em alças e você tem um processo até profibrótico, microfibrótico de alças glomerular mesmo, com aumento da proteinúria ao longo do tempo, então realmente traduzindo-se num adoecimento glomerular importante. O que eu tenho de ação, isso bastante ainda no bloco hemodinâmico dos inibidores de SGLT2, como vocês podem observar. Eu tenho uma constrição da arteríola aferente. Então, de uma maneira muito clara, a droga acaba estabilizando a pressão intraglomerular, eu reduzo a pressão intraglomerular. Quando eu reduzo a pressão intraglomerular, eu quebro esse mecanismo de microagressão, esse mecanismo de dilatação de alça, eu quebro esse mecanismo e acabo, de uma certa maneira, estabilizando o processo renal. Então, a gente brinca que, ao contrário, talvez, da IC, da cardio, que você tem remodelamento cardíaco, infelizmente o rim que já se foi, ele não volta, mas eu preciso trabalhar para que ele não continue galopando no que diz respeito à disfunção renal. Então, a redução da proteinúria é visível e a queda da pressão intraglomerular também é visível. Eu acho que a gente aqui consegue enxergar bem o bloco vascular. Mas eu vou continuar te provocando, Dansman. Existe mais do que o bloco vascular no mecanismo dos inibidores de SGLT2 e eu queria a tua opinião sobre o que você fala de inflamação, fibrose, mecanismo aí de leptinas, de obesidade, enfim. Fale aí de fibrose, que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso. Você deve ver isso um pouco, talvez, no exame de imagem. Vamos olhar de novo na nossa fisiopatologia desse paciente e a gente vai ver que esse paciente certamente tem uma inflamação gerada por metabolismo alterado. Né? E eventualmente também por carga pressórica, né? Mas assim, então, obviamente a gente está falando aqui, pessoal, de estudos de bancada, né? Nós temos uma vida da droga como droga útil muito pequena ainda. Então, esse é um estudo com modelo animal, com ratos, e nos mostra várias coisas, né? Inicialmente, a ação da dapagliflozina em células inflamatórias, né? Vários são os tipos de células inflamatórias, e culminando com a redução, um efeito feedback negativo em cima de miofibroblastos. Decorrendo então uma diminuição da produção até de substância intercelular de colágeno, e também, obviamente, o milieu intersticial fica menos inflamado. Seguindo nessa ordem aí, né, a gente tem vários outros estudos também em modelo animal, que mostrando também em ratos com alteração, talvez por conta dessa diminuição de agressão de monócitos e miofibroblastos, a diminuição também da apoptose dos cardiomiócitos e alguns outros estudos, até em humanos, mostrando também diminuição de remodelamento como um todo. Esse é um estudo específico, um estudo interessante, que ele faz parte de um estudo maior, que é o EMPA-HART, que ele nos mostrou uma investigação, isso já em humanos, em torno de 74 indivíduos, que utilizaram empagliflosinas versus placebo, e se observou através da ressonância magnética, aquele efeito de volume extracelular, que ele é bastante associado, quanto mais volume extracelular, e pode ser por fibrose, pode ser por infiltração de outras substâncias, ou até mesmo de líquido, se observa aumento de desfechos relacionados a isso. Então, nesse estudo, se observou
que os pacientes que faziam o uso da dapagliflozina da empagliflozina no caso, tiveram uma menor taxa de volume extracelular, e isso se é um surrogate endpoint, né, um desfecho substitutivo que se associa a benefício clínico lá na frente. Além disso, a gente pode falar também de um outro mecanismo que está envolvido com a energia celular. Então, a gente sabe que tem essa bomba de sódio e hidrogênio, e essa bomba de sódio e hidrogênio, ela se associa tanto ao vaso e ao miócito, e a estabilização do vaso e do miócito, geralmente isso é mediado pela NHE1, né, e ela pode ser bloqueado, a mesma coisa pode ser feita bloqueando a NHE3, que tem mais a ver com o contexto renal e o mecanismo de homeostase do sódio, fazendo com que, além da regulação de sódio, também a melhor função da mitocôndria, produzindo melhor ATP, né? Isso também se complementa com outro estudo, Lídia, aqui também com gordura epicárdica. A gordura epicárdica também pode ser diminuída e também tem associação com inflamação. Acho que a gente pode passar um pouco mais à frente, que a gente está quase no final do nosso tempo, né? Mas assim dá ênfase então a esse mecanismo de mudança de utilização de substrato metabólico, dando maior eficiência energética, basicamente com o aumento da produção de corpos cetônicos. O miócito associado à agressão, ele está muito associado a metabolizar a energia através do ácido graxo e, nesse caso, a maior produção de corpos cetônicos e a utilização disso para energia também facilita. Isso é estimulado pelos ISGLT2, isso é facilitado pelo ISGLT2. E, por fim, a melhora da função e da regeneração dos vasos, que pode também atuar ao longo do tempo no seu genésio, né? A gente tem pelo menos uma meia dúzia de estudos importantes de função endotelial e também rigidez arterial e indução de vasodilatação, que é um dos mecanismos primordiais, tanto o mecanismo de vaso miocárdico, mas também como sistêmico. E basicamente são essas as mais importantes ações metabólicas e mecânicas que esse tipo de classe de medicação poderia ajudar no teu paciente, eu acho, Lídia. Então, vamos ver o que se traduz isso em benefício. Eu vou talvez explicar aqui o que é que nós pensamos naquele momento, e eu acho que você foi muito claro. A introdução desse paciente de dapagliflozina, inclusive ele é candidato a dapagliflozina pelo Sistema Público de Saúde, né? Ele consegue, via LME, essa dapagliflozina, até ele se enquadra. Mas, de fato, o que nós pensamos foi principalmente no estudo DECLARE, no primeiro momento. O estudo DECLARE ele foi feito em diabéticos que tinham um alto risco cardiovascular. É importante dizer, haviam pacientes com insuficiência cardíaca, sim, mas o estudo DECLARE ele é com pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, tanto já estabelecido, quanto basicamente múltiplos fatores de alto risco, mas todos eram diabéticos. O critério de inclusão era ser diabético. E o que o estudo DECLARE nos mostrou já naquele primeiro momento foi um impacto importante sobre redução de morte cardiovascular e hospitalização. Mostrando aqui uma redução do desfecho renal, já havia o acompanhamento do desfecho renal no estudo DECLARE, e isso realmente serviu de gancho para o nosso segundo estudo, que eu acho que é uma das coisas que mais se falou nos últimos anos, que é o estudo da Heart Failure. Então, se isso funciona bem em pacientes diabéticos, se o maior impacto disso é em insuficiência cardíaca, também em mortalidade por causa cardiovascular, mas tem um impacto importante sobre IC, como isso funcionaria em IC pura. E o estudo DAPA, o critério de inclusão é ter insuficiência cardíaca. Ser diabético ou não é basicamente um detalhe. E aí, no estudo DAPA Heart Failure, com fração de ejeção reduzida, pacientes em ambulatoriais, classe funcional 2, já extremamente otimizados do ponto de vista do que existe de terapia guiada por guidelines, ele mostra
sobre todo esse tratamento, quando comparado com o placebo, uma redução aí de praticamente 26% de redução do outcome primário, que era de hospitalização, associada à morte cardiovascular da mesma maneira. Quando você abre o desfecho, enfim, por impacto, você percebe um impacto consistente nos dois braços, ou seja, tanto em hospitalização quanto no braço de morte cardiovascular, nesses pacientes com IC com fração de ejeção reduzida. E aqui a gente até não tem tanto dessa fala renal, mas eu preciso dizer que como esse paciente tinha disfunção renal, ele era considerado um renal crônico, não há como esquecer do outro estudo, que é, queira ou não, o DAPA-CKD. O DAPA-CKD é muito interessante porque o critério de inclusão aqui foi ter basicamente disfunção renal crônica, eram pacientes renais crônicos, diabéticos ou não. Isso é o critério que te leva a incluir esses pacientes, e a ideia era observar nos pacientes renais crônicos, e é bem interessante porque foram incluídos pacientes com taxas de filtração glomerular de 25 a 75, qual seria o impacto da utilização da dapaglifosina versus placebo no que diz respeito ao, digamos, ao outcome primário da nefro. O outcome primário da nefro é um declínio sustentado maior do que 50% das taxas de filtração glomerular, uma condução dessa doença renal para um estágio terminal, para um end stage, né? Eles chamam até de morte ou terapia substitutiva renal. Então, esses são os desfechos de mortalidade renal, digamos assim, para esses pacientes. O que se vê é realmente não só olhando para aquele enorme glomérulo que eu apresentei, mas você vê sustentadamente para a clínica a transferência do que se espera em termos de impacto clínico, impacto de desfecho da utilização da dapaglifosina, com a redução, sim, uma redução importante, uma redução, eu tenho praticamente uma redução aí de 36% do risco desse desfecho primário em pacientes com diabetes e pacientes não diabéticos também, ou seja, eu reduzo a progressão de função renal, eu reduzo essa morte renal e esse desfecho renal. O que eu tenho pela frente? E aí, Dansman, você conhece melhor o delivery do que eu até, o que eu tenho pela frente para IC com fração de ejeção preservada e a dapaglifosina? A gente tem aí os primeiros dados do delivery já publicados, com os dados dos pacientes incluídos, mas o que eu posso esperar em termos de população, perspectiva do delivery? Ele vai ser publicado mais à frente, mas o que eu posso esperar? Bom, objetivamente o DELIVER é um estudo muito parecido com o estudo que foi publicado recentemente, que é o Emperor Preserved. Ambos incluem pacientes acima de 40% de fração de ejeção, e ambos também não incluem pacientes que tiveram fração de ejeção recuperada ou melhorada, tá? Eu acho que é importante que também já foi publicado a tabela demográfica das características do estudo, bem recentemente, né? Se tu puder passar aí, Lídia, as características. Então, é um paciente, é um tipo de paciente que, apesar de ter ainda um grau de congestão importante, tem 1000 de NT pro BNP, mais ou menos, né? Até superior aos outros estudos que estão assim em comparação a esses dois últimos, que são os que envolvem SGLT2. Essa população é mais bem tratada, tem mais percentual de drogas inibidores da renina, angiotensina, aldosterona e neprilizina, e também associadas também a inibidor de antagonista de mineral corticoide. Então, uma população super melhor tratada, e o grande desafio é esse: qual vai ser o resultado? Isso vai ser apresentado e publicado agora no segundo semestre. Então, talvez tenha uma confirmação, uma ratificação aos estudos da empagliflozina, e aí talvez seja um estímulo a mais ao tratamento no futuro aí do teu paciente que já está com tratamento adequado em termos de diabetes, mas os não diabéticos também. Perfeito, e é importante dizer, né, nesse estudo, o delivery, da mesma forma que o Emperor e os outros estudos, eles incluíram dentro dessa nossa nova classificação pacientes que nunca tiveram reduzido e não são melhorados. Então, você tem um paciente muito tratado, com critério de inclusão muito mais claro, BNP guiado. A gente sabe que, apesar da dificuldade do BNP nesse contexto, você tem esse paciente BNP guiado, e descompensados a despeito, inclusive, de todo esse tratamento. Então, acho que a gente tem uma nova
digamos assim, um doente muito mais parecido com o que nós temos na nossa prática diária, chegando nesse estudo de livre também. Eu acho que a gente pode já ir concluindo, nós estamos com o tempo, já passamos até do tempo, então eu vou começar, 1 minuto, eu vou sumarizando aqui. Então, assim, acho que um dos primeiros mecanismos dos níveis de SGLT2, quando a gente olha no nosso doente, no meu doente pelo menos, eu enxergo essa natriurese e a glicosúria nesse paciente. Eu enxergo melhora do metabolismo cardíaco, não sei, na verdade, o quanto eu vou conseguir enxergar, mas a gente sabe que isso existe. E a inibição da troca cardíaca de sódio e hidrogênio é muito mais do que a gente vê de bancada. Você quer falar os outros efeitos que talvez sejam interessantes? Eu acho que é importante a gente entender aquela redução, né, do edema intersticial e, basicamente, o fenômeno inflamação sobre remodelamento do coração, né, que isso claramente já foi demonstrado em estudos, né, clínicos mesmo, estudos clínicos, né? E também a função renal, que ela é completamente vinculada a vaso, coração e desfechos futuros. Eu acho que perfeito, acho que conseguimos dentro do tempo fazer uma boa interface entre o que nós tínhamos de clínica nesse paciente e o que nós mais ou menos imaginamos que possa estar acontecendo do ponto de vista mecanístico. Desmond, um prazer estar com você nesse simpósio, muito obrigada. O prazer foi meu, Lídia. Eu acho que talvez a gente tenha até tido pouco tempo para falar de mais coisas que a gente gostaria, mas esse é o recado, né? E muito obrigado pela tua presença aqui. E só saliento a vocês que agora nós temos uma outra sessão muito interessante, que é a sessão vinculada a diagnóstico avançado e a busca da etiologia secundária com pessoas bastante importantes na área de cardiomiopatias. Obrigado.